Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 28 de outubro de 2024. Hoje passaremos a atualização do tufão número 20, que vem causando grande problema na região da Ásia, e também sobre a formação do tufão 21, que deve se aproximar do Japão nos próximos dias. Mais detalhes sobre uma constatação histórica. Não tem neve no topo do Monte Fuji, ou pelo menos a primeira nevasca do ano ainda não aconteceu. Isso é o registro mais lento dos últimos 130 anos. Falaremos também sobre o aumento salarial nas empresas do Japão e também sobre a mudança política. Foi divulgado, então, o resultado da eleição da Câmara Baixa. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e clique no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Estou gostando de ver, bastante like, e também comenta aqui embaixo a respeito dos assuntos que a gente está falando nos nossos conteúdos, beleza? Então, vamos lá, começando pela primeira notícia, o tufão número 21, que vem causando grande problema na região da Ásia. Evidentemente, não está na rota do Japão, mas veja a problemática, por exemplo, na parte da Índia. A gente tem aí, na parte mais ao leste da Índia, grandes problemas causados por conta do tufão número 20. Lembrando que esses tufões eles se formam na região do Pacífico, a mesma que a gente tem aí que afeta o Japão. Então, a situação é bastante complicada, como vocês podem ver através das imagens, e em paralelo a gente vai falar sobre o tufão número 21. Pois é, tufão número 21, que já vem se formando aqui mais ao sul da região de Okinawa, já em direção à região de Taiwan, que deve ser atingida primeiro, e logo na sequência a expectativa é que esse tufão desvie para o Japão. Então, a Agência Meteorológica do Japão envia as informações. A gente tem aqui o noticiário da ANN, que também fala um pouco sobre a rota do tufão. O tufão, portanto, deve ser direcionado à região de Taiwan, para depois ir em direção à região mais ao sul do Japão. Então, deve se preparar, obviamente, para grandes tempestades. Por enquanto, a previsão que pode preocupar principalmente o Japão é a partir do dia 2 de novembro. Então, se preparem aí, a temperatura vai ficar relativamente alta por enquanto, mas a gente deve ter uma forte chuva aí, pelo menos por conta do tufão número 21, que deve ser o último da sequência aí de fortes tufões em 2024, isso que esperamos, né? Antes da gente falar da questão da neve do Monte Fuji, eu queria passar um recado rápido para vocês que estão buscando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão com preços promocionais, mas em datas selecionadas. Então, para quem deixou para comprar passagem de última hora, presta atenção no recado que eu vou passar para vocês. Se for somente ida do Brasil para o Japão, tem algumas passagens promocionais no mês de novembro. Se você deixou para comprar passagem de ida e volta, fuja das datas festivas, Natal, Ano Novo. Essas datas estão com preços muito altos. A partir, então, do dia 20 de janeiro até o final aí, mais ou menos até o meio de março, tem tarifas bastante atraentes, e para você que quer viajar ainda em 2024, dá para viajar até o dia 12 de dezembro. Então não perca as oportunidades, manda mensagem, DDD 11 930 30 0101, não tem comparação com os concorrentes, o melhor serviço do mercado, as condições flexíveis de pagamento que vocês precisam e também o menor preço possível. E vamos lá, e já sabe, né, é só mandar o WhatsApp aqui em cima, número da GSAI, se não falei aqui, então fica registrado para você. E um recorde que não parece ser tão agradável assim. Nos últimos 130 anos, a gente não teve uma nevasca no Monte Fuji nessa época do ano. Ou seja, mostra que as temperaturas em 2024 estão muito mais quentes do que o de costume. É uma situação nova, portanto, a gente não fala necessariamente do acúmulo de neve, sim da primeira nevasca. Então é realmente a neve mais intensa, né, que acaba precipitando no topo do Monte Fuji. Realmente é uma situação relativamente inédita e que mostra que o clima está mudando
no Japão e no mundo. E agora a gente vai falar sobre a campanha de aumento salarial nas empresas no Japão. Pois é, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês, porque isso tem impacto para mais de 90% das empresas. 90%, portanto, está anunciando campanhas de aumento salarial em torno aí de 5%, em que grande parte dessas empresas já teve aumento salarial ou vai executá-lo nos próximos meses. Segundo o Ministério do Trabalho, ao entrevistar, portanto, as empresas, receberam essa informação. Apenas 8,8% das empresas não vão aumentar o salário ou decidiram aí, né, não aumentar no passado. O aumento médio, portanto, em 4,1%, na média nacional, 11 mil ienes, aí, praticamente de reajuste numa média mensal. Lembrando que esse aumento salarial não é para horistas, e sim para quem recebe o valor de salário mensal. Portanto, você que recebe por hora, você que trabalha de forma terceirizada, não necessariamente está sendo afetado diretamente por essa medida. Mas a gente sabe que as consequências, mesmo que sejam diretas para quem não é horista, devem impactar também a mão de obra que trabalha por hora. Então, fiquem atentos aí, porque pelo menos no escritório onde você trabalha, ou para os funcionários efetivos, eles estão recebendo, de fato, esse aumento salarial, né, que afeta já o valor que eles recebem ou que receberam no mês passado ou anterior em 2024. E agora a gente vai trazer para vocês a notícia sobre a atualização política. As eleições no Japão aconteceram assim como as eleições para prefeito no Brasil. Então, foi basicamente no mesmo dia, domingo de votação, apuração e resultado na segunda-feira. As eleições no Japão mudaram a Câmara Baixa, que seria equivalente à Câmara de Deputados do Brasil. A gente teve aí 465 assentos em que puderam aí ser utilizados ou eram passíveis de eleições, sendo que o partido atual, né, o conglomerado do partido atual, conseguiu 215 assentos e a oposição 235, ou seja, nessa conta ainda faltam aqui alguns assentos para fazer a soma dos 265, mas numa visão aqui simplificada daquilo que já foi definido, portanto, a gente tem aí que a oposição conquistou, então, a maioria dos assentos. O Partido Liberal Democrata, pela primeira vez desde 2008, está fragilizado. Isso vai gerar um processo de descentralização do processo decisório, mesmo que o primeiro-ministro do Japão seja do partido do manutenção da ordem, né, que está no parlamento, que é o Partido Liberal Democrata. Então, uma noite bem ruim de domingo para o Partido Liberal Democrata. Foi dado aí o primeiro depoimento após as eleições. E, obviamente, o primeiro-ministro Ishiba já faz ali um depoimento, né, com relação à perda dos assentos do lado do Partido Liberal Democrata, que já era esperado por conta dos diversos escândalos que aconteceram nos últimos anos envolvendo partido político, troca de favores, caixa 2, dentre outros problemas e também falta de profissionalismo. E por isso o enfraquecimento aconteceu de forma bastante acentuada e, portanto, temos uma reformulação na política do Japão. Mas o que isso muda na prática? Primeiro, com a Câmara com o lado da oposição mais forte do que o Partido Liberal Democrata, agora a articulação vai ter que escutar muito bem o outro lado, o lado da oposição do governo. As eleições de primeiro-ministro também deveriam ser afetadas por essa mudança. Então pode ser que o novo primeiro-ministro após o Ishiba seja da oposição. E também, claro, as políticas que estão ocorrendo nesse momento vão ser todas revisadas, porque a oposição é maior do que o Partido Liberal Democrata. Portanto, se ela não estiver satisfeita com algo que está sendo feito pelo governo atual, adivinha, eles vão votar contra e vão basicamente fazer um processo de desfazimento das políticas e que estão em vigor nesse momento. Por isso que
no mercado internacional, a gente viu algumas mudanças, a gente vai explicar para vocês daqui a pouco, mas uma nota importante também é que o número de mulheres eleitas na Câmara Baixa atingiu recorde. 73, para ser mais preciso, ou seja, um movimento de 16% a mais com relação ao que estava na Câmara Baixa no período anterior. E por conta dessas movimentações, o iene caiu, né? Depois das eleições, portanto, iene agora está cotado a 153,84, ou seja, estava atingindo ali 151 para $1, e por conta dessa indecisão agora, em função das novas eleições, agora deve existir uma articulação muito maior, inclusive para definir a política monetária do país. Portanto, aumento de juros, por enquanto, parece ser um assunto um pouco distante. E mais um detalhe, o CEO da Olympus, uma marca de câmeras digitais aqui, que é bastante conhecida no Japão, teve que renunciar ao seu cargo depois de compra ilegal de drogas, né? Realmente uma situação bastante complicada, né? Envolvimento com drogas, principalmente compra de forma ilícita, traz aí uma queda abrupta das ações, 7%, além do renúncia do CEO, ou seja, mudanças que o mercado realmente não gostou muito, mas ao mesmo tempo fazem sentido com base nas acusações e também o fato do presidente da Olympus ter assumido esse tipo de conduta inadequada. E lembrem-se, vocês que chegaram até agora e gostaram do nosso conteúdo, não clicaram no botãozinho do like, então clica já no likezão aqui embaixo. E lembre-se, a GSAI, além de passagens aéreas e empregos no Japão, oferece visto japonês, certificado de elegibilidade, compra e venda dos seus ienes no Brasil, seguro viagem, dinheiro PES, exportação de pet para o Japão. Então todos os serviços que você precisa aqui na AGSAI. Para entrar em contato é muito simples, DDD 11 930 30 0101. Se eu falei muito rápido, pausa o vídeo, anota o número aqui em cima, manda mensagem, atendimento exclusivo no WhatsApp. Se você estiver no Japão, coloca o mais 55 na frente, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, todos os dias, atualizações, se possível, aqui diretamente do Japão.